mas em termos de experiências, perspectivas de professores de direitos humanos, para a questão da gestão da terra, nós temos 3 momentos a realçar. O primeiro momento foi que o país passou por um período de ocupação colonial, em que os nossos bisavós eram retirados das zonas em que produzia mais alimentos, eram encontrados em zonas mais recônditas, e as terras tinham sido todas ocupadas pelos portugueses. Após a independência, que talvez os nossos pais ficaram satisfeitos, pensavam que seria uma independência aquela que seria total. Então, as terras passaram, algumas terras passaram na lei da nacionalidade, passaram para a gestão do Estado, e as outras terras ficaram na gestão comunitária. Acontece que, em 2002, depois do fim da guerra, essas terras, quer aquelas que eram da gestão da tutela do Estado, como aquelas que pertenciam às autoridades tradicionais, então passaram a ser cobiçadas por indivíduos que durante a guerra foram também com as economias, ficaram enriqueceram facilmente e começaram a conquistar as terras para investimentos. É assim que em 2005 fez-se um trabalho de prospecção para se delimitar as reservas fundiárias, e em 2007 esse processo se efetivou, e em 2010, portanto, começaram a fazer, portanto, a colocação de placas que indicavam sobre as reservas fundiárias do Estado. Mas é por cima das ocupações dos cidadãos. Há bairros que já estavam construídos e que acabaram por, portanto, serem surpreendidos com a colocação destas placas que indicavam que as zonas em que eles habitavam eram reservas fundiárias do Estado. Isto em 2002. Então, mas ainda assim, em 2005, quando estava a se preparar a ideia de fazer a tal prospecção para a criação de reservas fundiárias, é que ouvimos um discurso grande do soberano angolano a dizer que os direitos humanos e a democracia não enchiam a barriga de ninguém. E ele nunca tratou desse discurso, nunca recuou, nunca disse que aquilo é mentira que eu disse. E normalmente agora estamos acostumados a que o discurso dos líderes políticos então tornam-se em leis, transformam-se em leis para então se tornar cumprido. E é assim que, apesar de termos estado a assistir à onda de expulsões forçadas e demissões de várias aldeias, já dos anos 2000, mas isto transformou-se, se calhar, como se fosse uma pólvora por cima se calhar, uma pólvora, porque depois, em 2007, 2008, então a situação de demolições e expulsões forçadas da terra dos camponeses, tanto agudizou-se. Mas, não obstante a isto, também seguia-se as acusações contra os grupos, contra as associações e instituições que ajudavam as pessoas na defesa e proteção dos seus direitos. É assim que tivemos a primeira acusação, isto em 2007, de um funcionário do governo que trabalhava pela UDCH. Tivemos a outra acusação do primeiro-ministro na altura. E agora estamos, portanto, então, em 2007, depois daquela deschurrada, tentando se abater para a Ruanda, que criaram vítimas mortais, então fomos acusados pelo governador na altura, o Sr. José Capital de Papinha, que dizia que é a esse outro habitado que tem estado a incentivar as pessoas a ocuparem, a construir em zonas de risco e em zonas onde há programa do Estado. Portanto, é que tem estado a criar esta situação de calamidades que as pessoas estavam a viver. E este ano, portanto, houve esta conferência que se fez há pouco tempo, que é o fórum sobre as reservas fundiárias do Estado, em que acabaram por criar uma série de acusações proferida pelo Dr. Carlos Peixoto, que diz que a esse certificado tem estado a incentivar aos cidadãos a ocuparem, portanto, terrenos que são reservas fundiárias do Estado e, sobretudo, a esse habitat também tem servido de protetora das pessoas que ocupam as reservas fundiárias do Estado. Não obstante a acusação desse habitat, juntou-nos também a um grupo de polícias, militares, os ex-militares, os mutilados de guerra,
os sobas também que estão a nosso voto têm sido incentivados por nós a ocuparem terrenos das reservas estrangeiras do Estado. No entanto, e ontem o Sr. Ministro da Gestão do Território, em Benguela, repetiu o mesmo discurso de que a S-8 tem estado a andar pela Europa, não é, a falar mal do governo angolano para manchar a imagem do Estado angolano. No entanto, e esta manhã, o pronunciamento do secretário de Estado para os Direitos Humanos é de que a situação dos direitos humanos em Angola não está tão mal assim como as pessoas pensam. Um grande problema é que as ONGs nacionais têm estado a andar pela Europa a manchar a imagem do Estado angolano sobre a questão dos direitos humanos. No entanto, e esta ligação, esta sequência de discursos que estão sendo feitos nesses dias, tem a ver com aquele encontro que o chefe do Estado teve com todos os ministérios, que é para se criar estratégias que visassem salvaguardar as reservas estrangeiras do Estado. Eu pressuponho que, para agradar os chefes secretariados, criou-se essa série de discurso para arranjar a forma de intimidar as ONGs, para as ONGs terem receio, ou as associações, os grupos que defendem direitos humanos, terem receio de trabalhar, de continuar a fazer o seu trabalho. Mas eu gostaria de dizer aqui aos meus colegas, cá presentes nesta sala, que nós não podemos nos abdicar daquilo que já apostamos. Nós apostamos na defesa, promoção dos direitos humanos, para fazer com que Angola seja um país melhor para todos. Porque, de facto, para quem olha, tem um olhar de nacionalista, realista, Angola precisa, de facto, de uma segunda independência. Isto, Angola precisa, de facto, de uma segunda independência. Porque nós temos uma lei muito bonita, temos a Constituição da República de Angola, com todos os elementos que salvaguardam os direitos fundamentais dos cidadãos. Mas acontece que mesmo esta Constituição, reiteradas vezes, tem sido pisoteada por quem detém o poder político, mas nunca é responsabilizada. Se pressupõe dizer que esta lei só veio para humilhar os coitados e depois salvaguardar os interesses daqueles que estão os homens que têm poder econômico e político. Então, o que é que nós podemos fazer para contrapormos a isto, para podermos impor a isto? Vamos deixar que isto continue a acontecer como está, lá porque temos uma lei que diz que se diz ser equilibrada, enquanto que na sua aplicabilidade não é o que se verifica. Depois temos outra coisa que é a lei das terras, que foi criada em 2004, que em grande medida quase que não fala, quase pouco fala sobre as autoridades tradicionais, sobre o direito dos cidadãos, questões de terras. Quer dizer que nós temos agora que a terra, por sua totalidade, é propriedade originária do Estado. E, sendo assim a terra propriedade originária do Estado, então foi retirado o poder soberano às autoridades tradicionais da gestão da própria terra, que pressupõe dizer que os sobras das suas comunidades não têm terra para cultivar. Estão naquelas terras emprestadas, que o Estado, para precisar, vai lá e vai retomar as terras e vai passar a outras pessoas. Agora, o que é que se tem de fazer para que se estude um mecanismo que vise tanto tentar inverter o quadro ou fazer perceber a quem detém o poder de decisão de que existe ainda uma quota parte de direito para quem vivia naquelas terras, ou sobre daquelas terras. Nós, durante a nossa ação de terreno, conseguimos, portanto, descobrir que o maior problema de terras que tem sido registrado não tem sido apenas somente do oportunismo dos cidadãos comuns que procuram mais um espaço para fazer mais uma casita e para fazer mais uma venda. Não é só isto. Mas o que acontece é que o Estado, de facto, recebe solicitações de indivíduos que pretendem fazer investimentos públicos. Mas a forma de como se tem negociado as terras para se tirar esse direito das pessoas que deviam ter essa terra para passar a terceiros que agora se dão ao Estado, não tem sido correta dessa forma.
E o processo das organizações que defendem as pessoas que têm o direito, deviam beneficiar do direito ao acesso à terra e à habitação, não é de impedir o desenvolvimento, mas é de fazer com que haja um respeito escrupuloso da lei. Nós temos uma Constituição que também contempla as pessoas que ocupam as terras, aqueles componentes em si, em que há um artigo na nossa Constituição que diz que a expropriação, a indemnização devido do cidadão é um elemento principal de uma expropriação. Quando se faz processo de expropriação das terras, é importante